Os verdadeiros pais vieram a este mundo levando no coração o sonho de Deus e abraçando a missão providencial da salvação da humanidade. Como o desejo de Deus floresce sobre a terra, finalmente foi inaugurado a era do Cheonilguk. Pelo 106º aniversário do nascimento do verdadeiro pai e o 83º aniversário do nascimento da verdadeira mãe, foi celebrada uma semana comemorativa de seus nascimentos. A promessa que une o céu e a terra se cumprirá sem falta. Dia valioso e abençoado para realizar uma família sob Deus, com amor verdadeiro substancial. A cerimônia de veneração pelo nascimento dos verdadeiros pais foi celebrado no dia 22 de fevereiro, às 8 da manhã, no templo Cheonsinwon. Começou acendendo as velas sagradas, a cargo de 4 posições da família verdadeira. Kim Do-woo, presidente regional da América Latina, fez uma oração de gratidão pedindo que o 14º ano de Cheonilguk seja um tempo no qual atendamos a Deus em unidade com os verdadeiros pais. Líderes do Cheonilguk, incluindo da família verdadeira, homenagearam os verdadeiros pais e compartilharam a Eucaristia unificacionista. Os participantes, ao receber a bênção de viver nesta preciosa era, junto aos verdadeiros pais, a manifestação substancial de Deus, renovaram sua resolução e compromisso. E às 10 da manhã foi realizado o sermão comemorativo de nascimento dos verdadeiros pais e o 13º aniversário do dia da fundação do Cheonilguk, com a participação das famílias abençoadas de todo o mundo, reunidas de maneira presencial e online no templo do Centro de Treinamento Ryojong Cheonju Cheonbo. Lee Gi-sung expressou sua gratidão pela graça dos verdadeiros pais, que cumpriram o sonho dos pais celestiais. 참 어머님께서는 하늘 부모님의 꿈을 이루어드리기 위해, 참 아버님과의 약속을 이루어드리기 위해 한치 앞을 볼 수 없는 흑암 속에서도 기원절을 여시고 지난 13년 동안 중단 없이 전진해 나오셨사옵나이다. 그리고 마침내 천원궁 천일 성전 입궁식을 승리하시어 하늘 부모님의 꿈을 이루셨사옵나이다. Membros da família verdadeira fizeram a entrega das flores. Com o coração cheio de gratidão pelo 13º ano do Cheonilguk, as famílias abençoadas de todo o mundo ofereceram perante o céu sua devoção de felicitações aos verdadeiros pais em seu aniversário. Posteriormente, com a alegria e a graça deste dia, ressoaram canções dos filhos abençoados, colocando o maior significado na comemoração do aniversário. Então foi lida a mensagem comemorativa de aniversário. Representando a família verdadeira, Yonamun e Moon Hoo-sok ofereceram aos verdadeiros pais uma mensagem de piedade filial Ryojong. 가장 중요한 깨달음은 영원에서 영원까지 참된 사랑과 생명과 혈통을 대대로 이어주신 참 부모님이 바로 하늘 부모님의 창조 목적이며 그 완성이라는 것이었습니다. 참 부모님이 저희와 같은 하늘 아래 함께 계시고 저희가 지금 천지인 참 부모님을, 지상에서는 홀리마다한 참 어머님을 모실 수 있다는 사실이 얼마나 소중하고 복되고 감사한 일인지를 절실히 알게 되었습니다. 사랑하는 천지인 참 부모님, 매 순간 그리고 끝까지 최선을 다하는 하늘 선민 천일국 참자녀가 되겠습니다.
Du Sun-yon, diretor da Sede Mundial de Missões, enfatizou que vivemos na era na qual os Pais Celestiais está presente, de maneira substancial, e instou que no ano 2026 seja estabelecido como o início de uma nova história. 우리가 사랑의 보따리를 푸는 그곳이 바로 천일국이며 그곳에 우리 하늘 부모님과 참 부모님이 비로소 안착하실 것입니다. 2026년 실체적 참사랑의 기록으로 새 역사의 첫 페이지를 멋지게 장식하시길 모두 소원드립니다. Posteriormente, se levou a cabo a cerimônia de nomeação da 11ª Graduação de Jovens Embaixadores Especiais do Cheonilguk. Nesta ocasião, 79 cadetes foram investidos como novos embaixadores, 54 pertencentes à primeira geração de Júnior UPA e 25 da 11ª Graduação Senior da UPA. Os cadetes Júnior UPA, após completar 6 anos de formação, serviram como os missionários Shin Top Gun, transmitindo as palavras nos campos de missão mundial. Então, os cadetes da Senior UPA finalizaram a maestria na Universidade de Pós-Graduação Sunhak UP e completaram 2 anos de práticas nas instituições e campos de missão na Coreia. Representando os verdadeiros pais Moon Yona e Moon Ho-sok, entregaram aos jovens embaixadores especiais as cartas de nomeação e os anéis de investidura. Os jovens embaixadores, cuidados com amor pela verdadeira mãe, juraram se converter em orgulhosos Ryojorans, dedicados na consumação da providência e o estabelecimento do Cheonilguk. 또 6년 동안을 통해서 UPA의 목회 실습 그리고 해외 선교를 통해서 많은 사람들을 만났고 정말 그들과 함께 사랑을 나누고 주고받으면서 참 어머님과 함께 할 수 있는 길을 가게 되었습니다. 참 어머님께서 식구님들에게 전해드리고 싶은 그런 심정을 나눠드릴 수 있는 사랑으로 식구님들을 품을 수 있는 그런 지도자로 성장하고 싶습니다. 참 어머님, 이 6년 동안 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 참 어머님을 위해서 이 모든 세상을 위해서 열심히 최선을 다해서 열심히 하겠습니다. 참 어머님 감사합니다. 사랑합니다. Após, com canções de determinação, se uniram o coração de todos. E com os 3 Okumanseis, dirigidos por Hori Masaichi, presidente da Associação do Japão, concluiu o culto comemorativo de nascimento dos verdadeiros pais e o dia da fundação do Cheonilguk. Durante esta semana comemorativa do nascimento, se celebraram diversos eventos. De 20 a 22, no Centro de Treinamento Ryojeon Cheonju Cheonbo, foi realizada a grande obra especial Ryojeon Cheonju Cheonbo de Inverno 2026. Durante este período, os membros participaram na vigília especial, na reunião de oração na sala especial de oração e nos louvores Tianyan, experimentando profundamente o amor dos Pais Celestiais. Também se montou uma praça de alimentação e outros eventos que fizeram deste período todo um festival de celebração. Durante o mesmo período se programaram peregrinações nos palácios Cheonjeonggun e Cheongun. Os membros puderam apreciar a exposição sobre a vida e a obra dos verdadeiros pais. Apreciaram as pinturas da época do povo escolhido e visitaram o registro das famílias de honra ao mérito. Finalmente, no santuário Cheonil, ofereceram um momento significativo de gratidão aos Pais Celestiais. 天聖宮もそうですし、天宮をこの巡礼を通していく中で、本当にこの建物の中にこのご父母様のやっぱ愛が詰まっているし、本当にこの愛をこの日本の地に帰ってまだそれを知らない兄弟姉妹たちに伝えていきたいなというのを感じました。
저희는 삶에서 하늘 부모님과 참 부모님께 정말 감사한 마음을 많이 느끼면서 살고 있는데 저희가 오늘만큼은 그 기쁨을 돌려드릴 수 있는 하루가 되었으면 좋겠고 저희한테 이런 귀한 시간을 주신 하늘 부모님과 홀리마다께 정말 깊이 감사의 말씀을 전해드리고 싶습니다. 감사합니다. No dia 23 foi realizada a Conferência Nacional Acadêmica do Instituto de Investigação do Povo Escolhido, no Chongun. Sob o tema Identidade e a Cultura do Povo Han, participaram mais de 300 pessoas, entre elas diretores de instituições providenciais e líderes do Cheongguk. Nas sessões do simpósio, acadêmicos da Coreia, Estados Unidos e Japão brindaram palestras sobre a identidade do povo escolhido desde a perspectiva teológica e cultural. Os participantes concordaram que a cultura de piedade filial Ryeojeon do povo Han pode se converter em um fundamento ético para a sociedade contemporânea. De 21 a 26 de fevereiro foi realizado no auditório do Cheonsunjeon o foro aberto para líderes de Cheongguk, em comemoração do nascimento dos verdadeiros pais. Neste encontro participaram diretores de instituições providenciais e presidentes continentais de todo o mundo. Eles compartilharam os principais avanços e desafios de cada nação e se discutiram as orientações futuras da providência. Os seminaristas reafirmaram seu compromisso de se unirem aos verdadeiros pais para estabelecer o ambiente adequado para a consolidação do Cheonilguk. No ano do 14º ano do Cheonilguk, vivendo com os pais celestiais o Criador como realidade em nossa vida, para a consumação da providência de Deus e da história da humanidade, as famílias abençoadas de todo mundo, como povo escolhido unidos aos verdadeiros pais, se comprometem a cumprir plenamente sua responsabilidade e se converterem em verdadeiros filhos do Cheonilguk. A cerimônia de encerramento da segunda graduação de missionários Shin-Top-Gun da Coreia foi realizada no dia 3 de fevereiro na Igreja Familiar de Cheongpa. O evento foi organizado em honra aos 23 missionários que regressaram após concluir seu trabalho em 6 regiões, incluindo Canadá, Albânia e Filipinas. Son Yun-cheon, presidente da Federação das Famílias da Coreia, enfatizou que a cerimônia não deve considerar-se um ponto final, mas um novo início e um relançamento para um oceano mais vasto da providência. Após concluir a cerimônia de encerramento, os missionários se comprometeram a se esforçar ainda mais em suas atividades, assumindo o papel de líderes para as futuras gerações. A turnê Higher Ground, dirigida por Damien Dunkley, presidente da Federação das Famílias dos Estados Unidos, foi realizada na região ocidental dos Estados Unidos. No dia 15 de fevereiro, na Igreja Familiar de Seattle, se realizou o sermão dominical com a participação de 100 membros. A banda da Igreja Familiar de Seattle apresentou composições próprias, enriquecendo a graça do culto. O presidente Duncan exortou os membros a reanimarem sua identidade como filhos dos pais celestiais e a praticar o amor dentro da comunidade. Posteriormente, os dias 16 e 17 de fevereiro, visitou as igrejas familiares de Tacoma e Bellingham, no estado de Washington, levando ânimo aos membros. De 15 a 17 de fevereiro foi realizado em Quezon City, Filipinas, a Conferência de Líderes e o Seminário de Início. Sob o tema União para um Novo Salto, líderes capacitados, uma só visão, os líderes compartilharam ensinamentos e testemunhos do seminário de 40 dias de devoção que fizeram, reafirmando a visão providencial. Yamada Yutaka, presidente continental, destacou a missão e a essência de fé como líderes, animando a avançar unidos aos verdadeiros pais. A terceira sessão do programa de 1 ano de dedicação, organizada pelo Departamento das Famílias Abençoadas da Ásia Pacífico Celestial, foi realizada de forma online, com a participação de 70 staffs, coordenadores e casais e famílias abençoadas.
Julius Malikten, vice-presidente regional, deu uma conferência sobre o tema Construir uma visão compartilhada no matrimônio. Os participantes, através de testemunhos de diversos casos e sessões de perguntas e respostas, refletiram sobre o significado de serem famílias abençoadas e afirmaram seu compromisso de realizar sua visão de uma só família humana centralizada nos pais celestiais. A Federação da Tailândia celebrou de 14 a 15 de fevereiro um seminário para candidatos à bênção. No seminário, os participantes aprenderam sobre o significado e o valor da bênção, assim como as tradições de nossa fé e outros conceitos fundamentais. O Departamento das Famílias Abençoadas declarou que continuarão promovendo a tradição, desenvolvendo programas de educação e apoio para a construção de famílias felizes. A Associação das Famílias das Ilhas Salomão organizou de 9 a 12 de fevereiro um seminário sobre a doutrina dos verdadeiros pais, organizado aos professores da New Hope Academy. Os participantes aprenderam através das conferências o valor dos verdadeiros pais dentro da providência de Deus e expressaram sua gratidão aos missionários japoneses que prepararam os ensinamentos com dedicação. De 20 a 22 de fevereiro foi realizado na Embaixada da Paz de Harare, no Zimbábue, uma grande obra Ryojon Chombo de inverno, realizado em formato presencial e online. O presidente Mushati enfatizou que as famílias abençoadas têm a responsabilidade de herdar e praticar a tradição estabelecida pelos verdadeiros pais. Os participantes fortaleceram seu compromisso de fé através de treinamentos e participaram na cerimônia de veneração. De 14 a 18 de fevereiro se desenvolveram em Kinshasa atividades juvenis organizadas pelo Departamento de Jovens e do ISP. O presidente regional Jean-Pierre Kadima se reuniu com jovens empreendedores e profissionais, exortando-os a desenvolver atividades econômicas baseadas na comunidade e deixar um legado para as futuras gerações. E o ISP nomeou embaixadores jovens da paz e continuou as discussões em torno do processo de paz na República Democrática do Congo. Os jovens do CARP também fortaleceram uma atitude exemplar na vida mediante programas educativos sobre ética e moralidade. Enquanto na igreja de Galiema foi realizado um evento comemorativo da bênção dos 400 milhões de casais abençoados. Então refletiram sobre o valor das famílias abençoadas, centralizadas nos pais celestiais. No dia 22 de fevereiro foi realizado na Igreja de São Paulo a cerimônia comemorativa de nascimento dos verdadeiros pais e o aniversário do dia da fundação do Chonliguk. O pastor Roberto Pasqualato explicou o significado providencial do nascimento dos verdadeiros pais e enfatizou a importância de uma atitude de fé que, através de uma vida Ryojon, traga alegria aos pais celestiais. Os participantes afirmaram seu compromisso de praticar em sua vida cotidiana o valor de Ryojon como povo escolhido do céu. O seminário para famílias abençoadas e casais previamente casados, organizado pela Federação da Bolívia, foi realizado no dia 7, 8 e 14 e 15 de fevereiro em Cochabamba e La Paz. O propósito do seminário foi fortalecer a vida das famílias abençoadas e consolidar a união entre os casais. Os participantes, através de diversas conferências sobre o valor da bênção e educação da segunda geração, tiveram um tempo de profunda reflexão sobre a importância da família e fé. Nos dias 14 e 15 de fevereiro, os missionários Shintopgan e os membros do CARP da Romênia organizaram positivamente atividades de testemunho. Também organizaram um seminário aberto unindo esforços para transmitir a visão e o pensamento dos verdadeiros pais. Os participantes afirmaram a importância do entendimento mútuo e respeito e compartilharam ideias para fortalecer suas capacidades de comunicação.